Você sabe qual foi o primeiro homem que Jesus chamou para o seu discipulado? Se você não sabe, foi um pescador humilde que priorizava conectar almas ao Salvador. Aquele que foi um apóstolo discreto, mas que abandonou suas redes para se tornar um missionário incansável, inspirando bilhões a compartilhar o Evangelho. Esse vídeo vai te mostrar a história do primeiro seguidor de Cristo e o primeiro evangelista a trazer alguém para conhecer Jesus. Antes de seu encontro com o Messias, ele vivia uma vida simples e árdua em uma pequena vila de pescadores na margem norte do Mar da Galileia. Ele era natural de Betsaida, filho de Jonas, ou traduzido também como João. Ele era o irmão mais velho de Simão Pedro e juntos eles formavam uma parceria familiar no negócio de pesca. Lançando suas redes em águas muitas vezes imprevisíveis para capturar os peixes comuns daquela região, onde sua profissão de pescador era fisicamente exigente, envolvendo noites inteiras de trabalho sob o céu estrelado, enfrentando tempestades repentinas e a concorrência de outros barcos da região. Historicamente, os pescadores estavam sujeitos a impostos pesados cobrado por Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, que controlava o comércio de peixes para exportação a Roma e outras cidades, conforme relatos de historiadores. A família deste homem era de origem modesta, provavelmente sem outros parentes, sem esposa ou filhos, pois não há relatos na Bíblia ou registros históricos, o que poderia o levar a uma dedicação total à sua busca espiritual. Antes do seu chamado, ele já demonstrava uma sede por Deus, sendo um discípulo de João Batista, o profeta que pregava o arrependimento às margens do Jordão. Essa afiliação inicial nos revela sua personalidade, receptivo, humilde e ansioso por verdades espirituais. O seu chamado é marcado por simplicidade e imediatismo, tornando-o o primeiro discípulo registrado nos evangelhos. Foi à beira do Rio Jordão, em um dia aparentemente comum, que escutava atentamente cada palavra de João Batista. Um pescador, acostumado ao som das águas, estava prestes a ouvir a voz que mudaria sua história e o da humanidade. Eis o Cordeiro de Deus. Curioso, sedento pela verdade, ele e outro homem seguiram Jesus. Quando o mestre se virou e perguntou: "Que buscais?" E ele respondeu: "Rabi, onde moras?" E Jesus disse: "Vinde e vede." Passando assim um dia inteiro com ele em conversas profundas que mudaram sua vida. Não há relatos sobre o que exatamente conversaram, mas algo queimou em seu coração, pois saiu dali transformado. E avivado, saiu correndo imediatamente ao seu irmão Simão e declara: "Achamos o Messias", o primeiro evangelista da nova aliança, o primeiro homem a anunciar a chegada de Cristo a outro. Ele não apenas creu, mas compartilhou, levando Pedro a Jesus, um ato que demonstra sua força como conector de pessoas à fé. Pouco depois, em um chamado mais formal à beira do Mar da Galileia, Jesus vê os dois irmãos consertando redes e os convida: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Ele abandona tudo sem hesitação: o barco, as redes e a sua segurança econômica, revelando sua personalidade leal e obediente. Durante o ministério de Jesus, participou ativamente, mas de forma discreta, testemunhando milagres que transformam sua visão de mundo. Historicamente, ele é lembrado como o discípulo das pequenas ações que produzem grandes resultados. Ele está presente na multiplicação dos pães e peixes, onde apresenta o menino com os 5 pães e os 2 peixes a Jesus. E ainda o questiona como isso que é tão pouco poderia alimentar 5.000 pessoas. Ele vê a ressurreição de Lázaro, a cura de multidões e a entrada triunfal em Jerusalém. Em um momento chave durante a Páscoa,
ele facilita o encontro de gregos que desejavam conhecer Jesus, mostrando sua habilidade em lidar com culturas diferentes. Sempre atento e observador, ele tinha o dom de enxergar o valor das pessoas que os outros ignoravam. Sua transformação foi profunda, de um seguidor anônimo de João Batista para um apóstolo confiante em Cristo, pois viu Jesus acalmar tempestades e a ensinar parábolas que desafiavam tradições judaicas. Sua vida antes era rotineira e limitada, mas durante seu chamado viajou pela Galileia, Judéia e além, vivendo seu chamado de doações e enfrentando oposição dos fariseus. É nessa caminhada que foi moldado em um homem de fé inabalável, aprendendo lições de serviço e humildade. Sua personalidade parece ter sido mais contemplativa e moderada do que a do seu irmão Pedro. Enquanto Pedro era impulsivo, ele era ponderado. Enquanto um falava, o outro observava. Jesus, porém, os uniu para mostrar que a fé precisa tanto do fogo da coragem quanto da quietude da sabedoria. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, ele testemunha a sua aparição no Mar da Galileia. Recebe o Espírito Santo no dia de Pentecostes, fortalecendo sua missão e seu chamado. A tradição cristã relata que ele pregou o Evangelho de Cristo na Sítia, atual Ucrânia e Rússia, também em Trácia, Anatólia e Acaia, atualmente Grécia, batizando milhares e fundando igrejas em regiões pagãs. Sua vida pós-chamado é de viagens perigosas, sempre enfrentando hostilidade romana e a local. Vivendo como itinerante com poucos bens, sustentado por comunidades cristãs emergentes. Historicamente, sua missão reflete a expansão do cristianismo além do Império Romano, alcançando áreas bárbaras onde a fé era desconhecida. Sua caminhada, que começou com um simples "vinde e vede", tornou-se o motor de uma vida missionária sem fronteiras. Mas o seu fim foi marcado pelo mesmo amor que o moveu desde o início. Segundo Eusébio e outros escritores da igreja primitiva, após converter Maximila, esposa do procônsul Egeates, que o condena por desafiar deuses pagãos, ele morreu como mártir entre os anos 60 e 70 d.C. Em Patras, na Grécia, crucificado em uma cruz em forma de X, hoje chamada a Cruz de Santo André. Suas relíquias foram transferidas para Constantinopla e depois para Amalfi, Itália. E sua cruz é símbolo nacional da Escócia. Sua história nos ensina que o chamado de Deus começa com um simples passo de fé e que esse passo pode transformar o mundo. Jesus nos desafia a sermos pescadores de homens em nosso dia a dia. E se hoje você ouve a mesma voz dizendo "vinde e vede", talvez o próximo a lançar a rede sobre as águas da fé seja você. E quem sabe possa trazer aquele seu familiar a Jesus, como André trouxe seu irmão Pedro, tornando-se um evangelista nato. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like. E inscreva-se em nosso canal, Conectados por Cristo, e ative as notificações. Compartilhe com seus familiares e amigos, pois apresentamos a Bíblia na sua simplicidade. E obrigado por assistir até aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, a doce comunhão com o Espírito Santo sejam com todos. Amém.